João acordou com o som de chaves tilintando na porta da garagem, o coração acelerado como se soubesse que algo terrível estava acontecendo. Ele correu para a janela do quarto no andar de cima da casa em Lisboa, apenas para ver seus pais, Manuel e Maria, dirigindo embora com o carro novo que ele havia ganhado de presente de aniversário na noite anterior, um Fiat vermelho reluzente que representava sua independência recém-conquistada aos 21 anos. Mas o choque veio quando ele desceu as escadas e encontrou uma carta na mesa da cozinha: "Você não merece isso enquanto viver nessa aberração. Volta ao normal ou perca tudo." Aquelas palavras cortaram como facas. João havia se assumido gay para a família apenas uma semana antes, durante um jantar que deveria ser de celebração pelo seu aniversário. Ele pensara que, depois de anos escondendo sua identidade, era hora de viver autenticamente. Manuel, um homem conservador que trabalhava como engenheiro na construção civil, explodira em fúria, chamando-o de decepção e invocando a Bíblia para justificar sua rejeição. Maria, a mãe devota que gerenciava uma pequena loja de roupas no bairro Alto, chorara em silêncio, mas não o defendera. Agora, eles haviam levado o carro, o presente que João comprara com suas economias de anos trabalhando como barista em um café local, mas que eles haviam oferecido como se fosse deles. Era uma punição clara, uma tentativa de controlá-lo através da humilhação. João sentou-se na cozinha, as mãos tremendo enquanto relia a carta. Ele se lembrou das noites insones, lutando contra o medo de ser rejeitado. Em Portugal, a sociedade havia progredido, o casamento gay era legal desde 2010, e Lisboa era conhecida por sua cena LGBT vibrante. Mas em famílias tradicionais como a sua, enraizadas na cultura católica e nas expectativas sociais rígidas, ser gay ainda era visto como uma falha moral. "Porque eu nasci assim", pensou ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele pegou o telefone e ligou para o avô, António, o único que sempre o apoiara incondicionalmente. António, um viúvo aposentado que vivia em uma quinta no Alentejo, atendeu com a voz rouca mas calorosa. "João, o que houve, meu rapaz?" Enquanto contava tudo, João sentiu uma onda de alívio misturada com culpa. António era o patriarca da família, um homem que construíra uma fortuna modesta com vinhedos e propriedades rurais, mas que sempre priorizara a lealdade e o amor acima de tudo. "Eles não têm direito de te tratar assim", disse António, sua voz firme apesar da idade avançada de 82 anos. "Vem para cá, vamos resolver isso." João hesitou. Ele tinha um emprego, amigos em Lisboa, e um namorado secreto, Pedro, que conhecera na universidade. Pedro era um estudante de artes, extrovertido e confiante em sua sexualidade, o oposto de João. Eles se encontravam em segredo, temendo a reação da família. Mas agora, com o carro roubado e a ameaça implícita de mais perdas, João sentia que sua vida estava desmoronando. Ele decidiu ir para o Alentejo no dia seguinte, pegando um trem cedo da manhã. A viagem foi um turbilhão de pensamentos. E se seus pais o deserdassem completamente? E se ele perdesse Pedro por causa dessa bagunça familiar? Ao chegar à quinta de António, o ar puro das planícies o acalmou momentaneamente. O avô o recebeu com um abraço apertado, os olhos cheios de preocupação. "Eles estão errados, João. O amor não tem gênero. Eu vi o mundo mudar, e eles precisam acordar." Sentados na varanda, bebendo vinho da produção local, António contou histórias de sua juventude durante a ditadura de Salazar, quando liberdades pessoais eram suprimidas. "Eu lutei pela democracia, não para ver meus netos sofrendo por quem amam." Mas o confronto inevitável veio quando Manuel e Maria ligaram, exigindo que João voltasse para casa e se endireitasse. António interveio na chamada, defendendo o neto com veemência. "Vocês estão destruindo a família com esse preconceito arcaico", gritou ele. A discussão escalou, com Manuel acusando o pai de ser velho e senil por apoiar essa loucura. João sentiu o peso da divisão familiar, como se estivesse no centro de um terremoto. Naquela noite, deitado na cama de hóspedes, ele chorou pela perda da inocência. O carro era só um símbolo, o verdadeiro roubo era de sua dignidade. Dias se passaram na quinta, e João ajudava António com as vinhas, encontrando consolo no trabalho manual. Pedro ligava diariamente, oferecendo apoio, mas João hesitava em envolvê-lo mais. "Eu não quero te arrastar para isso", disse ele uma vez. Pedro insistiu: "Somos uma equipe, João. Enfrentamos juntos." Mas o medo de mais rejeição o paralisava. Enquanto isso, rumores se espalhavam pela família, tios e primos tomavam lados,
alguns solidários, outros condenando João como pecador. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços legais, ainda pesava, amigos de infância o evitavam, e postagens nas redes sociais o rotulavam como o desviado da família. António, vendo o sofrimento do neto, decidiu agir. Ele chamou seu advogado para revisar o testamento, garantindo que João herdasse a maior parte de suas propriedades. É o certo a fazer, disse ele a João em confidência. Mas não conta a ninguém ainda. João protestou, sentindo que isso só pioraria as coisas, mas António foi irredutível. A vida é sobre escolhas, e eu escolho te proteger. Essa decisão secreta plantou a semente de um conflito maior, que João nem imaginava. De volta a Lisboa após uma semana no Alentejo, João confrontou os pais em casa. Manuel estava na sala, assistindo futebol na TV, enquanto Maria preparava o jantar. Vocês não podem simplesmente pegar o que é meu, disse João, a voz tremendo de raiva contida. Manuel nem olhou para ele. Enquanto viver sob meu teto, segue minhas regras. E ser isso não é aceitável. Maria interveio, os olhos vermelhos. Filho, estamos tentando te ajudar. A igreja diz que é uma escolha errada. João rebateu, não é escolha. É quem eu sou. A discussão virou gritaria, com Manuel ameaçando expulsá-lo se não mudasse. Pedro, sabendo do confronto, esperava João em um café no Chiado. Ao vê-lo chegar abatido, Pedro o abraçou discretamente. Você é forte, amor. Não deixe eles te definirem. Eles conversaram por horas sobre o futuro. Pedro queria que João se mudasse para o apartamento dele, mas João temia a independência total, especialmente sem o carro para trabalhar. Eu preciso resolver isso com eles, insistiu João. Pedro, frustrado, disse, às vezes, família tóxica precisa ser cortada. Essa ideia assombrava João, ele amava os pais, apesar de tudo. No trabalho, o chefe notou sua distração e o mandou para casa cedo. Caminhando pelas ruas de Lisboa, João refletiu sobre as pressões sociais. Cartazes de orgulho gay contrastavam com olhares julgadores de idosos. Ele ligou para uma linha de apoio LGBT, onde um conselheiro o ouviu pacientemente. Muitos passam por isso. O tempo cura, mas você precisa priorizar sua saúde mental. Inspirado, João decidiu confrontar Manuel sozinho no dia seguinte. A conversa foi brutal. Manuel admitiu que o carro estava guardado em uma garagem amiga, mas só o devolveria se João provasse mudança, sugerindo terapia de conversão, algo ilegal em Portugal desde 2019, mas ainda defendido por alguns conservadores. Isso não funciona. É tortura, exclamou João. Manuel rebateu, é para o seu bem. Sentindo-se traído, João saiu batendo a porta, indo direto para Pedro. Pela primeira vez, eles passaram a noite juntos abertamente, sem segredos. Eu te amo, sussurrou Pedro, e João retribuiu, mas o medo persistia. António ligou na manhã seguinte, sua voz fraca, estou no hospital, João. Ataque cardíaco leve. O pânico tomou conta de João. Ele pegou o primeiro trem para o Alentejo, chegando ao hospital em Évora onde António estava internado. Foi o estresse com a família, admitiu o avô. Manuel e Maria chegaram logo depois, fingindo preocupação, mas a tensão era palpável. Isso é culpa sua, sibilou Manuel para João no corredor. Você o estressou com suas bobagens. João engoliu a raiva, focando no avô. Durante a visita, António puxou João para perto, meu testamento está pronto. Você herda tudo, a quinta, as vinhas, as poupanças. Use para ser feliz. João ficou atordoado, avô, por quê? António sorriu, porque você é o futuro. Eles pararam no passado. Mas ele pediu sigilo até sua morte, que esperava ser distante. João prometeu, mas o peso da responsabilidade o oprimia. De volta a Lisboa, ele contou a Pedro, que o apoiou, é uma chance de liberdade. A família se reuniu para o aniversário de António semanas depois, na quinta. A atmosfera era tensa, primos cochichavam sobre João. Manuel tentou uma reconciliação forçada, vamos esquecer isso. Mas João, fortalecido, disse, não até vocês aceitarem quem eu sou. Maria chorou, culpando-o pela saúde do avô. Pedro, convidado secretamente por João, apareceu,
apresentando-se como namorado. O choque foi geral, Manuel explodiu, chamando Pedro de influência maligna. A festa virou caos, com António defendendo os dois, fora da minha casa se não respeitarem. João e Pedro saíram juntos, dirigindo um carro emprestado. Foi o certo, disse Pedro. Mas João sentia a perda, perdi minha família. No entanto, o ato de coragem o libertava parcialmente. Meses se passaram com contato mínimo, João se mudou para Pedro, trabalhando mais para se sustentar. António melhorava, mas o segredo do testamento pairava como uma bomba relógio. A vida com Pedro em um pequeno apartamento no Alfama trouxe alegria a João, mas as sombras da família persistiam. Eles participavam de eventos LGBT em Lisboa, como o Real Pride, onde João se sentia aceito pela primeira vez. Veja, há um mundo além deles, dizia Pedro, beijando-o publicamente. Mas ligações de Maria chegavam esporadicamente, implorando por volta ao normal. João resistia, mas cada chamada reabria feridas. No trabalho, um colega o discriminou sutilmente, atribuindo erros a distrações pessoais. João reportou ao RH, invocando leis antidiscriminação portuguesas, mas o processo foi exaustivo. Sociedade progride devagar, refletiu ele. António, de saúde frágil, o visitava ocasionalmente, trazendo vinhos e conselhos. Lute pelo que acredita. Durante uma visita, António revelou mais sobre seu passado. Ele próprio havia tido um amigo especial na juventude, suprimido pela ditadura. Não cometa meus erros, disse. Manuel, sentindo a distância, tentou uma abordagem diferente, devolveu o carro, mas com condições. Venha jantar sozinho, sem ele. João aceitou, esperançoso. No jantar, Manuel e Maria pressionaram, termine com Pedro, vá à igreja. João rebateu, amor não é negociável. A noite terminou em lágrimas, Maria admitiu o medo do que dirão os vizinhos. E o que dirão sobre perder um filho? Perguntou João, saindo. Pedro, ao saber, ficou furioso, eles te manipulam. O casal brigou pela primeira vez, Pedro queria corte total, João ansiava por reconciliação. Eles são meus pais. A tensão cresceu, com Pedro saindo para pensar. Sozinho, João questionou suas escolhas, valia a pena o amor se custava tanto. Ele ligou para António, que o acalmou, o tempo revelará. Semanas depois, Pedro voltou, desculpando-se, eu te apoio, mas veja o dano. Eles se reconciliaram, fortalecendo o laço. Mas a saúde de António piorou, outro ataque cardíaco o hospitalizou. A família se reuniu, mas divisões surgiram, Manuel acusava João de estressar o avô. No leito, António sussurrou para João, seja forte. O testamento mudará tudo. Ele faleceu pacificamente naquela noite, aos 83 anos. O enterro em Évora foi solene, com a família unida superficialmente. João chorou pelo homem que o salvara emocionalmente. No dia da leitura do testamento, o advogado reuniu todos na quinta. Manuel esperava herdar a maior parte, como filho mais velho. Mas o choque veio, António deixara 80% para João, quinta, vinhas, contas bancárias, e apenas 20% divididos entre Manuel, Maria e outros. Por sua lealdade e coragem em viver autenticamente, lia o documento. Manuel explodiu, isso é loucura. Ele foi manipulado. Maria chorou, João, como pôde. João, atordoado, defendeu, avô escolheu assim. A família se dividiu, tios apoiavam Manuel, alegando influência indevida. Manuel ameaçou contestar judicialmente, invocando incapacidade mental de António. João sentiu o peso, a herança era uma bênção e uma maldição. Com a herança, João e Pedro se mudaram para a quinta no Alentejo, reformando-a como lar e negócio. As vinhas prosperavam sob cuidados de João, que largou o emprego em Lisboa. É um novo começo, disse Pedro, ajudando nas artes visuais para marketing. Mas o processo judicial iniciado por Manuel os consumia, advogados, depoimentos, custos. Manuel alegava que João influenciara António durante visitas, usando sua condição para ganhar simpatia. No tribunal em Lisboa, testemunhas depunham, amigos de António confirmavam sua lucidez e apoio a João. Mas Manuel apresentou e-mails antigos onde António criticava modernidades, distorcendo contextos.
Maria testemunhou chorando: meu filho mudou depois de se envolver com isso. João, no banco, rebateu calmamente: avô me amava por quem sou. Pedro o apoiava nos bastidores, mas o stress abalava o relacionamento, brigas sobre finanças e futuro. Sociedade reagia mista, jornais locais cobriam o caso como disputa familiar por herança gay, gerando debates online. Alguns apoiavam João, citando direitos LGBT, outros o vilanizavam como oportunista. Amigos de infância o abandonaram, mas a comunidade LGBT o abraçava. Você é um símbolo, disse um ativista em uma manifestação. Manuel, perdendo terreno, tentou reconciliação falsa: desista da herança, e seremos família novamente. João recusou: aceitem primeiro. Maria, dividida, visitou secretamente: eu te amo, mas Manuel é teimoso. Ela revelou que Manuel enfrentava dívidas, motivando a contestação. João ofereceu ajuda financeira, mas condicional à aceitação. Não é chantagem, disse ele. Maria saiu confusa. Pedro, cansado do drama, questionou: vale a pena? João admitiu dúvidas, mas persistiu: pelo avô. O verdito veio: tribunal validou o testamento, citando a autonomia de Antônio. Manuel, furioso, cortou o contato definitivo. João ganhou, mas perdeu os pais. Na quinta, eles celebraram discretamente. Somos livres, disse Pedro. Mas João sentia vazio, a um preço alto. Meses depois, Manuel ligou inesperadamente: preciso de ajuda. Perdi o emprego. João, apesar da mágoa, enviou dinheiro anonimamente, questionando se perdoar era fraqueza. Anos se passaram, a quinta tornou-se um vinhedo premiado, com rótulos dedicados a Antônio. João e Pedro casaram em uma cerimônia íntima em Lisboa, com amigos LGBT e alguns parentes distantes. Pelo amor, brindaram. Mas ecos do passado persistiam. Manuel, agora divorciado de Maria, vivia isolado, arrependido mas orgulhoso. Maria visitava ocasionalmente, aceitando Pedro aos poucos. Eu errei, admitiu ela uma vez. João refletia sobre escolhas: assumir-se custar a família, mas trouxer autenticidade. Em palestras sobre direitos LGBT, ele compartilhava sua história, inspirando jovens. O preconceito machuca, mas a verdade liberta. Pedro o apoiava, mas confessou medos: e se nossos filhos enfrentarem isso? Eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia, mas vencendo. Um dia, Manuel apareceu na quinta, envelhecido. Eu vi o erro. Perdoe-me. João hesitou, lembrando o carro roubado, as rejeições. Por que agora? Manuel revelou um câncer: quero morrer em paz. A reconciliação foi gradual, com conversas profundas sobre preconceitos enraizados. Eu fui criado assim, disse Manuel. João rebateu: mas pode mudar. Pedro observava, cético, mas apoiava. É sua escolha. João perdoou, mas com limites: aceite-nos plenamente. Manuel ficou na quinta durante tratamentos, aprendendo sobre a vida gay. Eu estava errado, admitiu finalmente. Com Manuel recuperando, a família se reunia esporadicamente. João prosperava, mas questionava o custo: amigos perdidos, anos de dor. Pedro e ele adotaram outra criança, construindo uma família inclusiva. Maria, agora avó, visitava com amor renovado. Em um jantar final, Manuel pediu perdão público: eu roubei mais que um carro, roubei sua felicidade. João chorou: mas avô nos salvou. A herança unira e dividira, mas o amor prevaleceu. Será que perdoar preconceito familiar é sempre o caminho certo, ou às vezes o corte total é a verdadeira liberdade?